todos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar louvando o segundo louvor de número 577. Glória a Deus. Amém? Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, eu quero agradecer minha rica oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o 66. Amém? Todo o que crê no Filho de Deus, que pra nos remir desceu dos céus, todo o que contrito a Deus se chegar, Jesus está pronta agora a salvar. Se Jesus te chama, ó meu irmão, a ti oferece pleno perdão. Seu sangue verteu pra te resgatar, e é Ele quem quer e pode salvar. Quem arrependido busca perdão, abrindo a Jesus o seu coração, a paz hoje mesmo pode gozar, pois Ele está pronto agora a salvar. Se Jesus te chama, ó meu irmão, a ti oferece pleno perdão. Seu sangue verteu pra te resgatar, e é Ele quem quer e pode salvar. Aleluia, Jesus. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.
seja o nome do Senhor, aleluia. Convido o diácono Evangelista a trazer aqui a palavra. Todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Motivo de alegria, né? Estar aqui reunidos, né? Quero agradecer, né? Aos dons, né? Desta casa, né? Que Deus possa abençoar grandemente, né? A vida de cada um, né? E o principal, né? Que vocês permitiram, né? A palavra de Deus a chegar até vós, né? E isso, tenho certeza que Deus neste exato momento está, né? Se agradando com isso, que permaneça, né, buscando ao Senhor, né? Enquanto há tempo, porque isso é só edificância para as vossas vidas, né? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de João, capítulo de número 14. Aleluia, glória a Deus. João 14, verso 1 em diante. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. João 14, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos ler? Que diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Já sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se de me amais, guardai os meus mandamentos. Glória a Deus, aleluia. Só até aqui, meus queridos irmãos. Vamos orar, meus queridos. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, meu Deus, tão grandiosa, quero, meu Deus, te agradecer, meu Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor tem me concedido, e por este momento estar aqui, meu Deus, reunido, meu Deus, para te glorificar, te exaltar, meu Deus, nesta residência, a qual, meu Deus, o Senhor preparou, meu Deus, este momento, meu Deus, a qual, meu Deus, todos estão aqui, meu Deus, foram escolhidos para estar aqui nesta noite. Por isso eu te peço, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha, meu Deus, ser conosco nesta noite. Que cada um nesta noite possa sentir, meu Deus, o toque do Espírito Santo. Que cada um possa, meu Deus, nesta noite, escutar a Tua voz, ó Deus.
E eu quero, meu Deus, nesta noite que o Senhor permaneça, meu Deus, neste ambiente, neste lugar, meu Deus. E eu te peço, Jesus, se faz presente aqui no meio de nós, que cada um possa, meu Deus, ser abençoado com a tua presença, meu Deus. É assim que eu oro, meu Deus, te louvando e te exaltando em nome de Jesus. E já agradecendo a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos ouvir o irmão Dani com essa oração. Salve a igreja amada na paz do Senhor. Amados, é alegria, né? A gente está hoje unido e reunido aqui na casa do seu Chago, da dona Lourdes, né? Eles que têm abrido as portas da sua casa para escutar a palavra do Senhor, né? Para ouvir, né? Para absorver no seu coração a palavra do Senhor, né? É uma alegria a nós que é crente, é uma alegria a gente levar a palavra do Senhor a um lugar que está abrindo as portas para escutar, né? Porque aquilo que a gente prega da palavra do Senhor, que a gente prega a palavra do Senhor, né? Fica guardado no nosso coração, e há de um dia, né? Que a gente plantou, um dia há de ser colhido. Aleluia. Mas eu quero deixar um versículo, meus amados, que se encontra no livro de Salmos, né, que diz assim, Salmos 121, vou me adiantando aqui, que diz, né, Salmo 121, versículo 1, diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só até aqui, meus irmãos. Eleva os olhos para o monte e pergunta de onde vem o socorro, né? E diz que o socorro dele, né? Isso é o salmista falando, né? E ele mesmo vai responder e dizer que o socorro dele, ele vem do Senhor. O meu socorro, meus amados, e o teu socorro, ele vem do Senhor, não vem de outro lugar não. Quantas vezes nós estamos, né, em aflições, e o Espírito Santo, que é o Consolador, ele é o nosso socorrista. Ele é quem está ali para nos sustentar, para nos dar a vitória. Quantas vezes nós nos sentimos abatidos e por circunstância da vida assim mesmo, nós conseguimos vencer aquela batalha, nós conseguimos passar aquela dificuldade, nós conseguimos ultrapassar, mas nós não conseguimos por nós mesmos. Nós conseguimos, meus queridos e meus amados, porque o Espírito Santo esteve ali conosco. Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e ache que está só, mas o Espírito Santo, ele está contigo. Muitas vezes, meus amados, nós buscamos socorro, né? Eu posso até te ajudar, né, em situações, mas tem situações, meus queridos e minhas queridas, que só o Senhor é quem nos ajuda, só o Senhor é quem pode nos socorrer, só o Senhor é quem pode nos dar vitória, só o Senhor é quem pode nos tirar daquela situação. É só o Senhor Jesus, né, que dá a cura, que faz o milagre. Porque nenhum de nós, meus amados, somos capazes de fazer o milagre. Nós apenas oramos e o Senhor faz o mover, né? Quantas vezes, meus amados, nós sentimos em situações a qual nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, né? E nós não vemos a saída. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a saída. Nós vemos, tanto é, meus amados, que os irmãos que ainda não aceitaram a Cristo não conhecem, mas tem uma passagem na Bíblia que eu acho até que vocês já escutaram, já viram, já foi pregado em algum canto, né? E que os seus discípulos de Jesus, estavam com ele numa embarcação atravessando, né, uma parte do mar de um lado para o outro, né? Uma passagem.
E Jesus ele começa a dormir e a tempestade chega. Vem uma grande tempestade sobre aquele barco, era um barco pequeno e os discípulos ali estavam. E ali os discípulos, né, eles se apavoraram com aquela tempestade de vento, e o vento dava de um lado e as ondas caíam do outro lado do barco. E os discípulos começaram a se apavorar. Mas Jesus ele estava no barco, ele estava dormindo. E um dos discípulos acordou Jesus apavorado: não te importa que nós perecemos? E Jesus, né, ele se levantou, eu vou contar aqui resumido, né, ele disse: cala-te, cala-te mar, cala-te vento, né, e acalmou-se, né. Ou seja, Jesus, né, é o guia do nosso barco. Jesus é quem está no centro da nossa vida, né. Existe a situação em que Jesus ele aparece também no mar, longe, distante, na hora de uma tempestade. E Pedro vai dizer: se for mesmo, faz com que eu vá até aí. E enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas em direção a Jesus. Mas na hora que ele olhou para a água, ele começou a perecer. Ou seja, ele tirou o foco de Cristo e foi olhar para as coisas que não devia. E estava perecendo. Mas quando ele volta a vista para Jesus, ele começa a se firmar nas águas de novo, né? E Jesus diz para Pedro: ô homem de pouca fé, né? Ou seja, é necessário que a gente venha ter aquela fé. É necessário que nós venhamos acreditar que sempre Jesus, ele está no nosso barco. Não importa a tempestade, não importa a situação, se Jesus estiver no nosso barco, nós vamos atravessar a tempestade. Aqui eu já agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É motivo de alegria estar junto com os irmãos aqui nessa residência. Que Deus possa abençoar, né, a cada um de vocês que está aqui nessa noite, né? Eu tenho a certeza, é grande a alegria do Senhor com a minha vida e a sua vida nessa noite. Louvado seja Deus. Né, o irmão falando do barco, né, muitas vezes, né, o barco está sendo tão açoitado, né, pelas ondas, né, o barco está balançando para lá e para cá. Às vezes nós achamos que às vezes não tem, aleluia, louvado seja Deus, que não tem algo que possa parar essa tempestade. Mas é como foi falado, né? Jesus ele parou a tempestade, né? Quando o Senhor ele se encontra no meu barco, no teu barco, não tem tempestade nenhuma que ele não possa calar, não possa acalmar. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, irmão, pode ter certeza. Ele é fiel na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a irmã Jade, em nome de Jesus, louvado ao Senhor. Cumprimento o meu capaz, Senhor, amém. Irmãos, vamos louvar o 15. Amém.
a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dá uma glória a Deus bem forte para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Ailson com a saudação, em nome de Jesus. Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmão, vamos abrir em Provérbios. Provérbios 14. 14, 12. Vou lendo aqui, irmãos, para não tomar muito tempo. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Só até aqui, irmãos. Há muitos caminhos em nossas vidas que aos nossos olhos são caminhos que vai nos levar a farturas, abundâncias. E no meio desse caminho, antes de chegar no final, a gente sempre acaba quebrando a cara, né, irmãos? Porque os nossos olhos são os olhos enganosos. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Foi falado aqui em João 14, chama a atenção o versículo 6, que Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente se apega em muitos caminhos, irmãos, pensando no seu direito e nunca dá certo, porque não é Jesus. A Bíblia vai dizer que Ele é o único caminho. A gente se apega em muitas crenças também, pensando estar certo, mas a verdade é só nele mesmo. Vai dizer também que Ele é a vida, né, irmãos? A Bíblia também vai dizer que o inimigo veio para matar, roubar, e Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Não há outra verdade, não há outro caminho a não ser em Cristo. Eu passei pelo momento da minha vida, acho que o pior momento da minha vida, que me levaram a um certo lugar, uma certa pessoa, uma mulher, um amigo do meu pai dizendo, rapaz, o que essa mulher não curar, não tem quem cure não. Aí me levaram lá para essa pessoa lá. Aí quando chegou lá, essa mulher olhou para mim, não estou atendendo hoje não. Aí o homem muito amigo dela, não, mas atenda mesmo ele aqui. Aí ela foi, olhou para mim, aí, vixe, não, nesse aqui não dá certo, vou mexer com ele hoje não. Irmãos, quando eu olhei para dentro da casa dessa mulher, tanta imagem que eu não sei nem como é que ela consegue andar lá dentro. Graças a Deus, Deus não permitiu ela botar a mão na minha cabeça não. Imagem essa, irmãos, que eu era muito devoto de uma certa santa, que essa imagem também estava lá dentro. Aí desde então eu comecei a ler a Bíblia e vi, tá errado. Se a Bíblia abomina essas coisas, tá errado. Eu vi essas coisas. Comecei a ler a Bíblia, comecei a abrir meus olhos, irmãos, e vi que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele me curou, Jesus me curou. Não foi o homem, não foi outras coisas não, foi Jesus. Não há outro caminho a não ser Ele, não há cura, não há salvação a não ser Ele. Se não fosse assim, não estava escrito na Bíblia, né, irmãos? É na minha Bíblia, na do católico, qualquer Bíblia está escrito isso, porque é a verdade, é a mais pura verdade. Se não fosse assim, irmãos, por que Ele teria feito tanto por nós? Por que Ele teria morrido naquela cruz por nós, se não fosse para nos dar salvação? Que amor maior existe no mundo? Quem de nós é capaz de fazer o que Ele fez por nós? Ele estava morrendo naquela cruz e pediu a Deus para perdoar até os que lhe machucaram, os que lhe feriram, os que lhe pregaram naquela cruz, porque Ele disse que eles não sabiam o que faziam. Quem de nós, irmãos, tem um coração tão bom quanto esse? Ninguém, irmãos. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente pode escolher nossos caminhos, mas a gente sempre quebra a cara. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tenho uma cara toda rachada que quebrei um bocado de tempo aí atrás, para conhecer o Senhor, né? Aí os irmãos me perguntam, irmão, não sofre mais não? Depois que aceitou Jesus, sofre, irmão. A gente passa por mal bocado. A diferença é que hoje eu sei a quem eu me apegar. Ele é o nosso único intermediador entre Deus. Ele morreu para nos dar esse direito. É só drobar o joelho, irmão, o coração quebrantado, Ele está lá, nos esperar. Ele fez tudo o que fez por nós para nos dar esse direito. A gente tem o direito.
Antigamente, no Antigo Testamento, era preciso ir a um sacerdote, levar um bicho e matar um protocolo lá, fazer aquele sacrifício todo. Hoje em dia, irmão, é só crer, só dobrar o joelho. Jesus está lá, não se esperar. Falta a nós buscar Ele. Às vezes a gente procura outros meios, procura pessoas, enquanto o verdadeiro intermediador entre nós e Deus está lá, esperando, o tempo todo. Só até aqui, irmãos. Agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra abençoada em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, a palavra ela tem um endereço certo, ela não volta vazia. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. E cada palavra hoje que está sendo lançada, ou seja, através da Bíblia, e pode ter certeza, um dia ela vai germinar essa palavra. Porque ela não volta vazia, ela tem um endereço certo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Valdem, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só os irmãos na paz do Senhor, né? Feliz de estar aqui, né? Na residência, né, do Chaguinha, da Lourdinha, né? Que a gente conhece, né? Vamos estar louvando 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caí um fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer a meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Será que nós já paramos um pouco para pensar? Aleluia. Porque o Senhor nos ama tanto. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor nos ama tanto, por mais que nós estamos cheios de defeito, por mais que nós erremos, mais nós pequemos, mas o Senhor nos ama, irmãos. Se nós parar um pouco e pensar, o que o Senhor tem feito até aqui para a minha vida e a tua vida. Louvado seja Deus.
Porque por mais que tanto que ele tem feito, e o que nós fizermos até aqui, irmão, nós fizer, ainda é pouco, ainda não fosse nada para agradar a Deus. Porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por minha vida e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus, ele é fiel na minha vida e na tua vida. Nós parar um pouco e pensar o que ele tem feito até aqui na minha vida e na tua vida. Quantos livramentos, quantas vezes nós estamos sofrendo, muitas vezes tem alguém, nossos parentes, ou seja, no leito do hospital, e muitas vezes nós temos pedido algo ao Senhor, e o Senhor vai lá, arranca o leito do hospital, porque a medicina muitas vezes diz que não tem jeito, mas para o Senhor tudo tem jeito. Mas é precisamente eu e você, nós cremos no Senhor, acreditar, nós crer, ter fé, porque a palavra diz que sem fé é possível agradar a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ouvir o irmão Antônio Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, vamos louvar o 545. Amém? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vive com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temo não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está, enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temo não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Aleluia, que agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso, aleluia, não é como o irmão falou,
né, a palavra que foi trazida, né, João 14, né, verso 1 diz, né, não se turbe o vosso coração, né, creis em Deus, creis também em mim, na casa de meu pai, muitas moradas. Louvado seja o Senhor. Essa morada não é para mim e para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque as promessas que eu tenho prometido para a minha vida e a tua vida vai se cumprir. Mas é precisamente eu e você nós acreditar naquilo que o Senhor tem prometido para a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. É como se diz a palavra diz, né, que o Senhor está voltando. A Bíblia diz que Jesus está voltando para vir buscar, aleluia, o povo no meio do povo dele. Louvado seja o Senhor, aleluia. Jesus está voltando, aleluia. Não é mais tempo, ou seja, nós confiar em dois pensamentos, aleluia. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia. Deus fiel, Deus maravilhoso, aleluia. É como o Juninho falou, aleluia, citando a palavra, continuando o versículo. João 14, versículo, que Tomé pergunta ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Não é para onde vai, nós não sabemos o caminho. Né? Como nós podemos saber o caminho? Né? Como eu dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai não ser por mim. O caminho é Jesus, a salvação só vem através de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Assim a todos os dias ele bate na porta, ou seja, não é a porta, ou seja, na nossa casa, mas no nosso coração. Aleluia. Ele pergunta para mim e para você se tem alguma coisa que nós possamos deixar ele fazer morada no meu coração e no teu coração. Louvado seja o Senhor. E a todos os dias o Senhor pede para fazer morada na minha vida e na tua vida. E a todos os dias, louvado seja Deus, o Senhor quer fazer morada dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, no meio da nossa família. Louvado seja Deus. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Esse Deus é fiel na minha vida e na tua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou louvar também o nome de Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o 547. 547, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Os fiéis são transladados. Seu trabalho aqui findou. A carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. A igreja. O rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo
todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É assim como a palavra diz, né? Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Vamos ouvir o irmão Flávio, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos trabalhar para o Senhor, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Toda amada igreja na paz do Senhor, amém. É uma alegria enorme estar aqui, primeira vez. Tem uma primeira vez para tudo. E hoje, eu olhando o culto, uma coisa que eu pude ver é que onde Cristo quer que a gente está e nada pode nos impedir. A estrada para vir para cá foi um desafio, mas nem a estrada pôde nos impedir de estar aqui hoje adorando e servindo ao Senhor. E eu gostaria de louvar o hino de 515, que para mim eu entendo como ele falando isso. Se Cristo comigo vai, eu irei para todo lugar que Ele quer que eu vá. Amém? Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, a igreja, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar.
contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. A igreja bem forte. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, igreja. Se Cristo comigo vai, eu irei para todos os lugares que Ele pedir para ir. Mesmo que tivesse 2 ou 3 pessoas, mas Cristo está presente e a gente vem cumprir a palavra do Senhor. Faz muito tempo que eu não vou para um culto muito afastado da minha casa, só vou para a minha casa e para a igreja. Hoje mesmo era para eu estar em um evento que eu trabalho com, o meu trabalho está em eventos, cobrir eventos, e hoje era para eu estar em um evento de quadrilha junina. Mas de última hora, eu até falando pastor, não sei se eu vou estar hoje aqui presente, mas de última hora eu fui e falei, homem, quer saber, não está dando certo o evento que eu ia ir, não estava dando certo, estava tendo alguns impasses com a pessoa que ia comigo, mas quer saber, eu vou para o culto, vou estar presente no culto e trazer o meu trabalho para o culto, fazer o que eu posso fazer para o culto, fazer a obra de Deus, e aqui estou presente. Então eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes e agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvor lindo, né, irmão? E o irmão pode se aprontar aí, né, que Jesus vai abrir mais, canta aí para você aí, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmão, não existe coisa melhor do que servir a Cristo. Pode ter certeza disso aí, não existe coisa melhor na vida de um ser humano. Louvado seja o nome do Senhor, de que servir a Cristo. As lutas vêm, a dificuldade vem, mas nós sabemos que nós vamos vencer, porque Cristo está conosco. Alguém pode te abandonar, a tua família pode te abandonar, nos momentos difíceis da tua vida, mas Jesus, Ele nunca vai nos abandonar. Jesus sempre vai estar comigo, com você, nos momentos mais difíceis da minha vida, da tua vida. Cristo vai estar conosco, amém? Glória a Deus, eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, já passo o passo. Que bênção, né, irmãos? Cumprimento esse irmão com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria, vamos nos alegrar nessa noite de hoje. E nós estamos aqui, né? Louvado seja Deus, saindo de Quixeramobim, os outros saem de Guarujá, Tapajó, né? Louvado seja Deus, que nem estamos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E viemos juntos nos alegrar, né? Chegamos aqui alegre, estamos alegres e vamos voltar para casa alegre, agraciado pela graça de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grato, nós estamos aqui mais uma vez, né? Falando do amor e da grandeza de Jesus em favor das nossas vidas. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra, né?
eu gostaria de deixar uma reflexão com os irmãos no livro de Marcos, capítulo de número 4, louvado seja Deus, seu irmão, louvado seja Deus, louvando esse louvor, mas se Cristo comigo vai, louvado seja Deus. Isaías 41, verso número 10, né, 41, 10, ele diz desta maneira: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, louvado seja Deus, né? O Senhor nos dá essa garantia para nós, de nós não temer a adversidade, da qual às vezes vem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Cristo nos diz claramente: não temas, porque eu sou contigo. Deus é conosco. Louvado seja Deus, Deus é conosco todos os momentos das nossas vidas. E quero ler com os irmãos o livro de Marcos, capítulo de número 35. Nós estamos contra o tempo, né? As horas se passam. Marcos 4, perdão. Glória a Deus, capítulo de número 4, verso número 35, né? Marcos 4, verso número 35. Jesus apazigua uma tempestade. O Denise já deu uma encaminhada nesta palavra, louvado seja Deus, que ele diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, louvado seja Deus, né? Marcos 5, 4, perdão. Marcos, capítulo 4, verso número 35. Ele diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro mais. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, uma tempestade, né? Subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. E despertaram, dizendo: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande abundância. Aleluia. E disse-lhe: porque sois tão tímido, ainda não teve fé? Sentiram-se um grande temor, dizendo um aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você não pode se assentar, meus queridos. Louvado seja Deus, Espírito Santo da verdade. Nós já observamos, meus queridos, dentro dessa palavra, eu vou ser breve para nós terminar daqui a pouco. Nós já observamos que Jesus chega por discípulo, louvado seja Deus, pela sua vez, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus chega por discípulo e diz: passemos para outra margem, louvado seja Deus, passemos para o outro lado. A Bíblia diz, amado, que Jesus sabia, e como ele sabe de todas as coisas, porque nos conhece, quem somos nós? Conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos diz claramente que Jesus chega e diz: passemos para o outro lado. Mas o porquê, louvado seja Deus, amado? Porque Jesus diz: passemos para o outro lado. Nós observamos que Jesus chega, por seus discípulos, nós vamos passar junto para o outro lado. Passar para o outro lado, que eu digo passar, atravessar, louvado seja Deus, amado. Se atravessar o mar, e tinha que passar para o outro lado, porque eles tinham uma missão. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o discípulo, então Jesus chega por dizer: passemos junto. Mas o porquê tem que passar junto, louvado seja Deus? Porque o discípulo, até Jesus sabia que o discípulo não estava preparado para aquela tempestade. Quais são as tempestades, louvado seja Deus, da qual a dia de hoje nos aflige? Essa tempestade, ela pode nos afligir numa área financeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa tempestade, ela pode afligir, louvado seja Deus, uma vida sentimental dentro de um casamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa tempestade, ela pode, louvado seja Deus, também se levantar dentro da família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é a tempestade? É tudo aquilo que vem para tirar a paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
É tudo aquilo que vem para destruir, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, amado, que Jesus ele entra dentro daquele barco, louvado seja Deus, junto com o discípulo, porque ele junto ia atravessar o barco, mas não ia atravessar o mar, não obstante atravessar aquela tempestade que vinha. E as tempestades que acontecem nas nossas vidas são de repente. De repente, como assim? Às vezes nós vamos dormir tudo bem, nós acorda dentro de um vendaval, dentro de uma prova, louvado seja Deus. Parece que as coisas de repente ela sai do lugar, parece que ela perde o controle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus disse: passemos para o outro lado. Mas agora está dentro do barco. Aleluia. E a palavra que nos traz aqui nesta noite é que Jesus também quer entrar dentro das nossas vidas. Por quê? Porque nós somos pequenos, significantes. Nós reconhecemos que não somos nada, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que nesta noite, meu querido irmão, louvado seja Deus, se Jesus não tiver no controle da minha vida, da sua vida, nós não somos nada, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que agora Jesus está o quê? Ele entra dentro daquele barco. E quando Jesus entra dentro daquele barco, Jesus até somente, a Bíblia diz que eles entraram, eles caminharam, navegaram, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que de repentemente, até somente aquele barco é tomado pela tempestade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele barco é tomado pela tempestade, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que os discípulos, eles têm medo daquela tempestade. E tem coisa que acontece, meus queridos irmãos, nas nossas vidas, que vem para quê? Louvado seja Deus, para nos colocar medo. A Bíblia diz que os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam com medo daquela tempestade que afligia aquele barco, louvado seja Deus. O discípulo olhava até somente aquela situação, dizendo: não tem mais jeito. Aleluia, louvado seja Deus. É situações que nós olhamos, tem situações que nós olhamos para nossas vidas, não tem mais jeito, está acabado, está destruído, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O discípulo vai dizer: agora nós vamos perecer. O que é que nós vamos perecer? O discípulo estava dizendo: nós vamos se acabar aqui porque não tem saída. Mas tem a palavra, minha vida, a sua vida que nessa noite. Tem Jesus que é o caminho, é a verdade, ele é a vida e a saída para os nossos problemas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, amado, para a glória do nome do Senhor Jesus, que o discípulo tem medo daquela tempestade. Porque nós vamos perecer. Perecer o quê? Vai se acabar. Vai ser destruído. Agora é o final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, amado, que aquela tempestade, ela soprava. E a Bíblia diz que a água ela entrava dentro do barco. Tem situações nas nossas vidas que parece que perdeu o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A sua palavra hoje é a minha vida, a sua vida. Se você chamar por Jesus. Se você chamar por Jesus, tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Nós estamos andando numa estrada dessa, um terreiro desse, louvado seja Deus. Aí nós levantamos uma topada, arranca a cabeça do dedo, que é a primeira palavra que nós diz. Ai, meu Deus. Aleluia. Muitas vezes nós se lembramos de Jesus no momento das tempestades. A Bíblia diz que agora o discípulo se lembra, louvado seja Deus, se lembra de Jesus ali dentro daquele vendaval. Aleluia. Tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Você sabe aonde nós procuramos, nós se achegamos a Ele, louvado seja Deus, no momento das tempestades. A Bíblia vai chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós, louvado seja o nome do Senhor. Se achega a Deus, meu querido irmão. Não deixa se afligido por essa luta. Tem uma palavra, minha vida, sua vida. Tem resultado, tem uma saída, tem solução para o teu problema. É um negócio que às vezes nós estamos distantes dele. Aleluia. E tem uma palavra aqui para nós aqui nessa noite. Não adianta você querer andar distante dele. A Bíblia se achegar a ele, se achegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho a palavra da minha vida, a sua vida tem uma saída. Tem jeito sim para a glória no nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Eu pergunto aqui para vocês aqui nessa noite, nas suas maiores lutas da qual vocês passaram, as maiores tempestades da qual vocês enfrentaram, quem foi que ajudou vocês? Ninguém. Mas foi a palavra aqui nessa noite. Tem Jesus aqui dizendo: deixa eu entrar, deixa eu organizar, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu aquietar o teu coração que anda preocupado. O Salmo 46, o verso número 10 vai dizer: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que os discípulos dizem: nós vamos perecer. O que é perecer? Não tem mais jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que os discípulos se lembram, se direcionam, se voltam para Jesus. Eles se voltaram para Jesus aonde? No momento de uma tempestade. E o discípulo pergunta para Jesus: Jesus, mestre, tu não te importa porque nós perecemos? Eu tenho uma palavra para nós aqui nessa noite. Tem um momento da nossa vida, parece que Jesus nem se importa, né, meus irmãos? Está acontecendo, o vento está soprando, é problema numa área, é problema noutra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes é problema na vida financeira, é problema no casamento, é problema na família, a gente adoecer, louvado seja Deus, as coisas para avançar, para progredir, parece estar avançando ao contrário, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uma palavra aqui nessa noite, meu querido irmão. Jesus está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Muitas vezes as pessoas olham e dizem: rapaz, quem que não tem problema? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A pior besteira. Eu seria um hipócrita chegar para você: aceita Jesus, você não vai ter mais problema. Pelo contrário, meu querido irmão, louvado seja Deus, aí que nós vamos ter. Mas porque vocês têm problema e o negócio é diferente, é porque agora nós desistimos e colocamos para Jesus. Jesus vai dizer: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, lança sobre todo o teu problema, tua dor, louvado seja, lança sobre ele. Agora não é mais conosco, agora nós entrega para Jesus. Aleluia. Tem momentos das nossas vidas que nós queremos desistir, mas o salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega o teu problema, entrega o teu casamento, entrega a tua família, entrega a tua vida financeira, louvado seja, e diz: Deus cuida por mim. Entrega a ele. Aleluia. Entrega a ele. A Bíblia diz: mestre, não te importa. Aleluia. No momento da nossa, se não for observado, parece que está acontecendo um vendaval, a tempestade, meus queridos irmãos, e parece que a gente não vai fazer nada. Mas quero dizer uma coisa aqui nesta noite: se nós chamar por ele, diz Jesus, como está escrito lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Eu quero dizer uma coisinha para os irmãos. Nós estamos falando hoje que Xana Mubim, o Senhor São Luís Interior, para vir para cá, para esse lugar, para chamar, para fazer esse culto, porque nós fomos chamados. Se não fosse chamado, nós tínhamos vindo para cá hoje, faz segundo. Não, fazer o quê? Porque nós não fomos chamados. Só vim para cá porque foi chamado. E nós recebemos um convite de boa grata. Muito alegre, satisfeito, porque nós estamos fazer o culto, porque nós recebemos o convite, louvado seja Deus. E Jesus quer receber o convite meu, você diz: pode, Jesus, pode vir, faz morada na minha vida, deixa eu habitar, tudo é teu, não tem mais nada, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu pergunto para você: qual é o melhor? Nós continuar desta maneira, porque tem momento, tem um louvor do J. Neto que diz assim: não tem sozinho, porque você não vai conseguir. Quem conhece esse louvor? Até eu tentei sozinho, mas quase me acabei. Eu quero dizer uma coisa para você: não tem só. Você tentou só: pastor, eu estou cansado, eu estou tão fadigado, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o cansaço é tão grande, tem pessoas que entram em depressão, entram em ansiedade, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tem uma palavra, Jesus vai dizer: eu estou aqui. Jesus está dizendo: eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Esses dias talvez você sabia que a maioria da humanidade hoje ela vive com crise de ansiedade? Aleluia! Você sabia disso? Mas Jesus está aqui dizendo:
O que eu posso fazer por ti? Aleluia. Você sabe que a crise de ansiedade, crise de depressão é excesso de carga que é de preocupação, de luta, de batalhas. O que é batalha? Eu vou falar mais claro para você, de frustração, de decepções, louvado seja Deus, no nosso linguajar mais claro, louvado seja Deus, de nós quebrar a cara, não dá certo, louvado seja Deus, se torna uma pessoa desacreditada, desanimada, se deu bem, se não deu bem também, louvado seja Deus, mas nós somos, louvado seja Deus, eu tenho a palavra que nós somos Jesus, é diferente. Ele está dizendo, eu faço porque Ele deu todo o poder, foi entregue nas mãos dele, meus queridos irmãos. Ele é a vida, Ele é a solução para o teu problema. E a Bíblia vai dizer que Jesus, os discípulos, mestre, Jesus não te importa, porque nós perecemos. A Bíblia diz daquele chamado, a Bíblia diz que Jesus se levantou. Louvado seja o nome do Senhor da glória. O Salmo número 12 vai dizer, por causa do gemido, do necessidade, se levanta do seu trono. Aleluia. Deus, a palavra de nós e que hoje nossa noite, a nossas vidas, se achega a Ele. Se achega ao Senhor, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu nos alivio. Se achega ao Senhor. Se achega ao Senhor, louvado seja, descansa nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Descansa no Senhor. Aleluia. Eu pergunto aqui para os irmãos aqui nessa noite, onde vocês estão buscando refúgio? Quando os irmãos quem é, pastor? É todos nós que estamos aqui nesta noite. Onde você está buscando refúgio? Aonde você está buscando solução? Aonde você está batendo na porta? Aonde você está pedindo ajuda? Que ele diz aqui na de Jesus. Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz, amado, que Jesus, ele despertando, porque Jesus conhecia todas as coisas do que estava acontecendo. Aleluia. Mas Jesus precisou de Jesus, até somente o quê? De ser chamado, de ser convidado. Aleluia. E a Bíblia diz que ele levanta, desperta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e olha para aquele vento, e olha para aquele mar. Às vezes, meus queridos irmãos, é mais fácil a natureza, louvado seja Deus, do que obedecer a Deus, do que o próprio ser humano, louvado seja Deus. Às vezes está nos convidando, chamando ele, você se achega a mim, e nós não queremos se achegar, louvado seja o nome do Senhor da glória. Mas a natureza é diferente. Deus fala com o vento obedece, Deus fala com o mar, fala com as estrelas, Deus fala com o animal lhe obedece, mas Deus fala com o homem, às vezes nós endurecemos o pescoço para não querer obedecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus, Jesus, ele olha para aquele vento, olha para aquele mar e diz, aquieta-te. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu pergunto aqui para nós, o que está precisando Jesus aquietar hoje nas nossas vidas? Onde Jesus está precisando entrar com providência? Bendito e glorificado és o nome do Senhor da glória. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que houve grande abundância. O que houve abundância? A tempestade, ela se apaziguou. A tempestade, ela cessou. A tempestade se acabou-se. Aleluia. Jesus diz a sua palavra, basta a palavra dele, que é resolvida a solução dos nossos problemas, irmãos. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que houve grande abundância, e a Bíblia diz que os discípulos se admiraram. Quem é os discípulos? Os discípulos andavam com Jesus todos os dias. Os discípulos via Deus fazendo maravilha, via Jesus curando, libertando, transformando, mas chega uma hora, louvado seja Deus, que Jesus, o discípulo pergunta, quem é esse homem? Aleluia.
Espírito Santo da verdade, louvado seja o nome do Senhor da glória. Se alguém chegasse para a morte e dissesse: quem é esse homem? A morte ia dizer: foi ele que me derrotou lá na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor da glória. Se alguém perguntasse para o próprio Satanás: quem é esse homem? Foi aquele que me tirou e lançou lá nas profundezas do inferno, louvado seja o nome do Senhor da glória. Se alguém chegasse e perguntasse para o vento quem é esse homem, ele ia dizer: foi aquele que me repreendeu e houve abundância, louvado seja o nome do Senhor da glória. Hoje eu pergunto: quem é esse homem? Quem é esse homem? Aleluia. Irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não existe outro. A Bíblia diz que todo o poder foi entregue nas mãos dele. Aleluia. O discípulo pergunta: quem é esse homem? O que chama atenção, irmão, é que os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam quem era Jesus. Às vezes fala de Jesus, mas nós não conhecemos quem é ele. Às vezes nós fala de Jesus, mas nós não acreditamos que ele liberta. Às vezes nós fala de Jesus, mas nós não acreditamos que ele cura, louvado seja Deus. Às vezes nós fala de Deus, mas nós não acreditamos que ele traz paz, louvado seja o nome do Senhor da glória. Às vezes nós fala de Deus, e nós não acreditamos que ele traz restituição, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus diz aqui: quem é esse homem, discípulos? Quem é esse homem? E esse homem, meus queridos irmãos? Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite. Quem é esse homem? Podemos concluir nessa noite. Quem é esse homem? Aleluia. Imagina agora a indagação, imagina agora Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João perguntando: quem é esse homem? Imagina agora Pedro chegar para Mateus e dizer assim: quem tu conhece esse homem? Imagina agora chegar para Marcos não conhece quem é esse homem? Aleluia. Eu tenho uma palavra para nós aqui nessa noite. Você conhece quem é ele? Você conhece? A Bíblia diz que o nome dele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor da Glória. Ele é o Rei da Glória, meu querido irmão. Louvado seja o nome do Senhor da Glória. E a Bíblia diz que houve grande abundância. E ele espera aqui nesta noite para fazer abundância. Por quê? Porque ele não o basta. Porque ele não mudaste. Amém, meus queridos irmãos? Louvado seja Deus. Se apodere desta palavra. Eu não sei qual é o seu problema, mas a palavra que eu quero lhe dizer nesta noite: houve grande abundância. Amém? Vamos orar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar. Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Pega aí para nós orar. E Jesus, ele é, irmãos. Ele é que faz, que opera e faz maravilha. Aleluia. E a Bíblia diz que os discípulos despertaram ele na maior precisão. No maior momento que nós mais precisavam. Aleluia. E nós somos assim. O ser humano é assim. Só chama ele no momento que mais precisando, mais necessitando. Aí chama por ele, ele vem. O que ele diz: se você chamar por ele, meus queridos, ele está disposto a vir para a glória em nome de Senhor Jesus. Usa aí, louvado seja Deus. Nós oramos, amém? São os irmãos, louvado seja Deus, os irmãos da família. Glória a Deus, um estudo lindo para nós. Faz uma oração abençoada, abençoando a família, esse lar que todavia, que nós somos bem-vindos, muito bem recebidos. Glória a Deus, a palavra de boa grade é chegada aqui nesse lugar. A Bíblia diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serei livre. Aleluia. Glória a Jesus. Só Jesus, chamados. Tem o poder para a glória do nome do Senhor Jesus, para nos abençoar, para nos dar vitória.
Ele é fiel para com as nossas vidas. Aleluia. Santo é o Senhor da glória. Vamos orar, né, meus irmãos? Aleluia, bendito. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Espírito de Deus. Aleluia. Vamos orar, né, irmãos? Pedindo a bênção do Senhor, a provisão, a intervenção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecido. Primeiramente, vamos orar pela família, né, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor nessa noite. Nós somos muito gratos ao Senhor. Louvado seja Deus, né? Por mais uma vez nós estamos aqui para nós louvar e exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos aproveitar quando nós vamos juntar a família. Chama a família tudo para cá para nós orarmos. Amém? Aí a Lena, a primeira fazia a carro, embora. Aleluia, né? Vem para cá. Glória a Jesus. Louvado seja. Vamos orar pela família. Vamos orar pela família, abençoando este lar. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abrir esse com bom e suave, e que os irmãos vivam e vivem em união. Né? Glória a Jesus. É nós vivermos e vivermos em união. Louvado seja o nome do Senhor. O que você está fazendo aqui participar também, você faz parte da família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar, né, irmãos? Louvado seja Deus, que Deus possa dar vitória para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, Deus altíssimo, Deus querido. Eu Deus, reconhecendo, meu Pai amado, que nós não somos melhor do que ninguém, não, Jesus. Nós não somos melhor, pelo contrário, nós dependemos das tuas misericórdias. Deus diz a tua palavra que é necessário nós desaparecer, meu Pai amado, para que teu Espírito Santo desapareça. Mas Deus nos permita, Espírito Santo, nós levarmos a nossa voz, apresentar-se, Deus, em tuas mãos, Deus, esta família, Deus da glória. A vida, meu Pai, Deus, do seu chagra, da longe, meu Pai, dos seus filhos, netos, meu Pai amado. Oh Deus, toma, Deus, em tuas mãos, para a glória, Pai, do teu santo nome. Oh Deus amado, Deus querido, meu Pai amado. Hoje que esta família, meu Pai, unida, Deus, da tua presença, Deus da glória. Oh Deus, é buscado o socorro do céu do céu, porque diz a tua palavra que Deus socorro, meu Pai amado, para aquele Deus que te busca, Deus da glória. Meu Deus amado, Deus querido, olha, Deus, com teu olhar, Deus de misericórdia, meu Pai amado, para que esta família, Pai, nesse instante, meu Pai amado, Deus, com a gota, Pai, o teu sangue, Jesus, meu Pai amado, seja derramado sobre o alto da cabeça de cada um, Pai, nesse exato momento. Deus, repreende, meu Pai amado, tudo aquilo, Deus, que não agrada, aquilo, Deus, que não provém de ti, meu Pai amado. Deus, repreende, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Deus, repreende, meu Pai amado, tudo aquilo, Deus, que não provém de ti, meu Pai amado. Deus, altíssimo, Deus querido, se porventura, meu Pai, esteja acontecendo, desunião, meu Pai, de contenda, Deus, repreender, meu Pai amado, esse espírito de contenda, vai descendo por terra, meu Pai amado, para a glória, Pai, do teu santo nome. Meu Deus amado, Deus querido, pelo poder, pelo teu santo nome, porque o Senhor é a resposta, meu Pai amado, o Senhor é a saída para a glória, Pai, do teu santo nome. Deus, repreende, meu Pai amado, tudo que esteja em volta, eu diz a tua palavra, que o Senhor Deus vai adiante, meu Pai amado. Meu Deus, vai adiante quebrando os empecilhos, obstáculos, as barreiras, meu Pai amado. Vai repreender toda opressão na mente, operação no coração, meu Pai amado. Angústia, tristeza, meu Pai amado, descendo, meu Pai amado. Repreende dessa noite, meu Pai amado. Meu Deus amado, Deus, que eu não te peço dessa noite, porque se não for ninguém, Deus, para sofrer, meu Pai amado. Nós te pedimos, meu Deus, em nome do Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, repreendendo, aniquilando, mas também
Deus vai abençoando. Abençoa para esta família, abençoa para este lado, Pai amado. Para a glória, Pai, do teu santo nome, Deus quebra, Deus, Pai amado, tudo aquilo que não provém de ti. Ó Deus, em nome do Filho Jesus Cristo, diz a sua palavra, que aonde a luz, Pai, habita, as trevas não podem nos habitar. Eu te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoa a sua família, abençoa o lar, poderosamente, meu Pai amado. Deus da vitória, então vai ser glorificado, exaltado, engrandecido. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado também nesta noite, por este exato momento, por este tudo, vai abençoa poderosamente. Deus Altíssimo, Senhor, te pedimos, em nome do Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante a mão direita, alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos dias. Amém? Cumprindo seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Agradecendo, né, o seu Chaga, a dona Lourdes, meus meninos, louvado seja dos seus filhos. Nós estamos aqui louvando e exaltando em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe, os irmãos. Fique na paz, Deus lhe abençoe. Muito obrigado nesta missão, em nome do Senhor Jesus.